Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Igor, para quem não me conhece, sou professor de filosofia do IFBA. Para quem não me reconheceu, eu tirei a barba devido ao corona também, por motivo de prevenção. Mas isso não é o mais importante é justamente o problema do qual nós vamos nos envolver aqui, que é a questão da solidão. A solidão aqui é entendida não exclusivamente nesse momento, muito embora é esse momento que faz com que a gente acabe repensando a nossa vivência, a nossa experiência com a solidão. Então, nesse sentido, eu pretendo, através desse problema que é a solidão, desdobrar e repensar alguns elementos aqui para que a gente possa fruir mesmo da solidão como algo positivo. Então, o que acontece? A solidão, ela comumente é vista como algo ruim, como algo negativo, como aquilo que acontece com alguém em estado de abandono, de isolamento, de não reconhecimento. Então, há uma concepção de solidão mesmo como algo que não seria positivo, que não seria valorado, tampouco explorado e vivenciado. Na verdade, o que a gente percebe é que as pessoas fogem da solidão, porque elas têm medo da solidão. E tudo isso vai fazer com que a gente procure cada vez mais uma aproximação com outras pessoas, que a gente não suporte o silêncio, que a gente não suporte ficar sem fazer nada, que a gente não suporte a nossa própria presença, a nossa própria companhia. E para começar a minha fala, eu gostaria de ilustrar isso com o dilema do porco-espinho, que o Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, apresentou uma de suas obras. O Schopenhauer ele percebeu que durante o inverno os porcos-espinhos eles tentavam se aproximar por conta do frio, para assim alcançar o calor através do contato. Porém, na medida em que eles se aproximavam, eles iam espetando uns aos outros. Então, para fugir do frio e buscar o calor, eles encontravam a dor. E aí isso gera, como o próprio nome diz, um dilema com relação às interações humanas. Isso parte também de uma ideia muito conhecida do pensamento de Schopenhauer, no que diz respeito à vida, e a nossa relação com os objetos, com as coisas, e as pessoas também, que a gente oscila como um pêndulo entre o sofrimento e o tédio. O que isso significa? Na verdade, a gente sofre por não ter o objeto desejado, o objeto, a pessoa desejada. E quando se conquista isso, o objeto, a pessoa, se cai num tédio. Então, a vida ficaria restrita, principalmente às relações libidinais, ao sofrimento por não ter o objeto desejado e ao tédio quando se conquista aquilo, e aquilo acaba perdendo a graça. Essa é uma ideia que vai narrar mesmo a existência de muitas pessoas. Muita gente tem exemplos nesse sentido, de querer conquistar uma pessoa e depois que conquista não sabe mais o que fazer, de querer muito um objeto, um produto, e depois que ganha ou que compra ele já perde o seu valor, justamente pela busca de se conseguir aquilo que ainda não se tem. O que a gente pode perceber é que esse momento também traz vários desses problemas, porque a gente está falando de solidão, a gente está falando também de relação humana. Então é muito comum pessoas dizerem: agora eu estou sentindo falta da minha família, mesmo que não suporte ficar muito tempo perto dos familiares, porque as pessoas
eventualmente ficam chatas, né? Você se cansa dessas relações e quer logo voltar para o isolamento. Ou outras pessoas que dizem, eu gostaria muito de ter um tempo livre, de poder usufruir, né, de um tempo de descanso, né, só que agora eu não sei mais o que fazer com tanto tempo livre, né, que é algo que está acontecendo agora, apesar de que muitas pessoas, inclusive eu, estão trabalhando remoto. Então, aqui a gente tem essa mesma ideia, né, de que a gente acaba valorizando aquilo que se perde, que é um clichê da condição demasiado humana. Então, como pensar de outra maneira isso tudo? É um desafio porque a gente tem toda uma pressão social, axiológica, que diz respeito aos valores, que, digamos assim, ataca, acusa a experiência da solidão. A gente percebe isso em várias situações, né? Quando a gente vê alguém sozinho, sentado na areia, olhando para o mar, geralmente se pensa que tem algum problema, essa pessoa deve estar muito triste, né? Ou deve ter alguma culpa, algum ressentimento, algum problema grave. Então, a gente tem dificuldade de olhar para as pessoas que fazem coisas sozinhas, né? Então, o que acontece? A gente acaba pensando em buscar companhia. Mas o que fazer com aquele dilema lá do Schopenhauer, né? A gente quer o calor humano do contato, né? De falar de si, de mostrar a sua vida, só que as relações geralmente causam dor, né? Porque nem sempre a pessoa vai concordar com a gente vai ter problemas, tem que conceder, tem que ceder, tem que se impor, tem que negociar, e nem sempre as pessoas se entendem. Isso pode gerar dor, ainda mais quando se cria muita expectativa com relação a isso. Então, o que fazer diante disso? O que fazer com essa dor? Ora, na tentativa de evitar essa dor, mas também de evitar a solidão, muitas pessoas fazem o uso do recurso da internet, das redes sociais, que acaba sendo uma resolução para esse dilema do porco-espinho. Por quê? Em parte, porque eu consigo me aproximar, virtualmente, né? Online, eu posso conversar com pessoas de todo mundo, né? A qualquer momento, né? Tendo disponibilidade, mas eu evito o contato físico. O contato físico que pode gerar prazer ou gerar dor também, mas eu evito esse contato físico. Então, parcialmente, esse dilema está resolvido. Então, as pessoas conseguem viver, né, se conciliar com a solidão, mesmo que elas tenham que frequentemente expor a sua vida, elas têm que mostrar o que elas estão fazendo, né, elas têm que estar sempre conversando com alguém, ouvindo alguém, sempre se ocupando, né, nunca em silêncio, sempre falando, sempre ouvindo e sempre opinando, que é uma característica mesmo que a gente encontra, que é própria das redes sociais. Nas redes sociais há sim um traço democrático, em uma certa medida, em que todos podem se manifestar. Nada impede que alguém poste um vídeo em mandarim na internet, ou que se posicione, fale do seu estilo de vida, seja lá do que for. Não existe, salvo alguns exemplos, uma censura ou uma restrição como se tinha na época das redes televisivas, que você não poderia aparecer. Então se quebra essa hierarquia mesmo, e qualquer pessoa pode postar um vídeo no YouTube, por exemplo, como eu estou fazendo agora. Então, a gente tem essa parcial resolução desse dilema. A questão é que é parcial mesmo, como eu disse, portanto ela não preenche aquilo que é de mais importante na vida, que são as relações intensivas,
né? É um contato mais pleno, mais genuíno com as pessoas, por exemplo, né? Então, é comum as pessoas ficarem muito frustradas, doentes até, por não conseguir se relacionar. Então é um dilema mesmo, né? Há uma contradição aí de querer muito se relacionar, mas ao mesmo tempo de não suportar a dor mesmo, né? As dificuldades que toda relação tem, né? Quando eu falo de relação, não estou falando só de relação com pessoas, eu estou falando da relação com o mundo, né? E que gera dor e amor, que são condições da vida, né? Tanto o amor como a dor, né? Tudo isso faz parte da existência. Ambas são importantes, mas a nossa tendência cada vez mais é negar a dor, né? A gente pode pensar isso em várias instâncias, né? À medida que a gente ficou mais intolerante ao suplício do corpo, como a gente sente muito quando há violência animal, né? A tortura, o flagelo, de fato, isso é muito chocante, né? O sacrifício, o suplício, tudo que envolve ao flagelo corporal, né? Principalmente, mas também mental. Então, a gente tem dificuldade em aceitar, em afirmar a dor enquanto combustível mesmo, enquanto fonte de pensamento, né? Como diz, né, um filósofo alemão chamado Nietzsche, aquilo que não me mata me deixa mais forte. E a gente tem N exemplos de como em vários momentos da nossa vida a gente aprendeu muito com a dor, com o sofrimento, com a tristeza, né? Mas é óbvio que isso não pode ser feito de qualquer maneira, né? Há de se ter uma prudência, uma cautela, um cuidado para não se destruir mesmo, porque não basta estar aberto a essa potência que gera uma dor, que gera tristeza ou sofrimento de qualquer maneira, né? Se eu me expor a algo que não se compõe com o meu corpo, eu vou me destruir mesmo. Então, não pode ser de qualquer forma, mas isso faz parte da vida. A vida tem essa característica plástica, né, de se moldando e de se construir diante dos problemas, né? Uma espécie de fragilidade que dá força à vida. E não tem nenhuma contradição nisso, né? Exceto um paradoxo enquanto potência do pensar. Mas é justamente diante dessa nossa dificuldade em encarar a dor, né, a princípio por essa visão de falta, né, me falta uma companhia, que a gente foge desses momentos ricos da solidão, né? Vale ressaltar que a solidão não é isolamento social, ou algum tipo de retiro também, como alguns religiosos fazem. Eu me retiro porque o mundo é ruim, é mau, é degradado, e por conta disso eu resolvo me isolar. Não. A solidão, né, ou alguns podem chamar de solitude, eu não brigo por palavra, né, essa solidão afirmativa, positiva, né, é aquilo que justamente vai fazer com que a gente tenha condições mais interessantes, né, lapidadas, de se relacionar com o outro. E mais uma vez eu digo, o outro pode ser um livro, uma música, pode ser uma ideia, um conceito, seja lá o que for, um bloco de sensações, né, em todas as instâncias da arte, pode ser tudo isso, e pessoas também, né, mas as pessoas com as suas múltiplas pessoas, com as suas singularidades, que já são pré-individuais, impessoais, que não dizem respeito mais a um ego, a um eu, a uma consciência, no sentido estrutural, egóico, mas são afetos que nos atravessam, né, que nos constituem, que nos destituem, que nos
que fazem com que a gente produza novas composições, né, em zonas heterogêneas. Então, a solidão é essa oportunidade de criar essa espessura, né, espessura temporal, corporal e linguística, né, para a gente pensar de outra maneira. Então, nós somos seres viventes, né, seres falantes, seres produtores, né, e como seres viventes, nós recebemos o movimento do mundo e devolvemos esse movimento para o mundo, né? Essa seria a nossa capacidade de afetar e de ser afetado. Nós estamos na vida dessa forma, né? E, portanto, nós temos um esquema sensório-motor, né, que recebe esse movimento, que devolve esse movimento. A questão é a seguinte: nessa lógica de receber o movimento, a nossa tendência é de reagir. A gente reage àquilo que acontece, né, que vai acontecendo com a gente. E geralmente essas reações são muito precipitadas, né, pouco ponderadas, né, são muito apressadas, e nem sempre a gente tem uma atitude adequada, um pensamento adequado diante do que acontece. A gente é convocado o tempo todo a responder problemas, a se colocar, a se posicionar, né? E as redes sociais, elas otimizam a enésima potência essa postura que é o tempo todo falar sobre si, né? Ou opinar, dar a nossa posição sobre os mais diversos temas. Isso seria ruim de alguma forma? Não. A democratização das informações, da cultura, tem o seu valor, mas não é definitivo. E, por outro lado, a gente acaba até sendo coibido a produzir discursos sobre nós mesmos, né? Forçados, né? Convocados a falar sobre nós mesmos. E isso é o que um autor, né, chamado Foucault, chama de vontade de verdade, quando a gente é impelido a produzir discursos sobre nós mesmos, né? E aí produzir uma identidade, produzir uma visão, né, da minha sexualidade, dentre outras coisas, do meu modo de vida, do meu ethos, que fazem com que eu me identifique, né? Eu me identifico para no campo social, e a partir disso eu passo a seguir funções sociais, né? E uma das formas de captura mesmo dessas funções sociais é a obrigação pela linguagem de se exprimir. E essa obrigação pela linguagem de se expressar, de se exprimir, ela acaba fazendo com que a gente fique preso a esse aparelho de captura, né? Porque muito mais do que comunicar ou informar, né, a linguagem, ela também requer que a gente responda a demandas, né? Logo, a linguagem tem a ver com palavras de ordem, né? A gente é forçado a, o tempo todo, opinar, se posicionar, dizer o que a gente pensa. Então, a linguagem seria um comando. Um comando para se responder a demandas das mais diversas. Ora, como evitar isso? Como evitar essa tagarelice, essa verborreia, esse ardil comunicativismo em que faz com que a gente o tempo todo tenha que falar, o tempo todo tem que se defender, o tempo todo tem que opinar, o tempo todo tem que dar, né, a sua versão, né, porque a gente em muitos momentos não suporta a solidão ou fruir mesmo daquilo que me acontece. Para que isso aconteça, já junto com a solidão, é preciso experimentar o silêncio. Experimentar o silêncio. Porque o silêncio, ele vai possibilitar que a gente crie um intervalo naquele esquema sensório-motor
que eu falei antes, que faz com que a gente acabe, digamos assim, a gente acabe, ao silenciar, gerando uma zona de acontecimento em que a gente pode repensar aquilo que a gente fala, né, do ponto de vista da linguagem mesmo, do silêncio, né, a gente se cala, aquilo que diz respeito ao pensamento, porque há uma tagarelice do pensamento também, um pensamento dogmático, uma imagem do pensamento sedentária que se prende ao Estado, aos modelos, aos valores morais, né? E também a nossa experiência com o tempo, né? Através do silêncio, da fruição, da experimentação do silêncio, a gente pode ter uma outra relação com o tempo, outras relações com múltiplas temporalidades, para além ou aquém do tempo cronológico, do tempo performático, que é o tempo do relógio. Esse tempo das obrigações, das demandas, que faz com que a gente fique preso a toda essa exigência de se colocar em obra, né, de estar sempre produzindo. Produzindo de que maneira? Porque a produção faz parte da natureza mesmo. A natureza produz. Aqui a gente já dissolve essa linha que separa a natureza e cultura, natureza e sociedade. A natureza é produção também. Então, como produzir de uma maneira não utilitarista, não pragmática, atendendo às demandas do mercado, da lógica dos serviços do trabalho, né, e da meritocracia, que seria já essa internalização da força, né, da imposição de se produzir. Né? Como fazer isso sem coadunar com essa pressão que a gente acaba internalizando. Né? E essa internalização dessa produção é o que, por exemplo, o Foucault vai chamar de poder disciplinar, né? Que é um poder que não age mais de maneira negativa, repressiva, jurídica, mas ele vai atuar agora de maneira positiva. Em outros termos, é quando se internaliza essa lei ou essa norma, esse tipo de conduta. Então, agora não há um poder que vem de fora e que faz com que você tenha que, o tempo todo, produzir, falar, se expressar e responder às demandas mesmo do mercado. Existiria uma outra posição aí, que seria de desobrar. Mas não é assim que a disciplina faz. A disciplina, que é um tipo de poder muito econômico, porque não exige a vigilância do rei, né, ou algo do tipo, mas, por outro lado, há uma internalização dessa lei, do Estado, e desse poder. Então a gente é vigiado, mas a gente vigia também, né? A gente se pune, a gente internaliza, acredita que isso é nosso, que todo esse afã pelo mérito, pela produção, por esse valor, né, dentro do trabalho, dos serviços, a gente acha que isso começou com a gente, mas aí se trata de uma inoculação de vontades alheias, né, de forças alheias, toda uma economia política libidinal também, que faz com que a gente deseje isso. A gente passa a desejar esse tipo de trabalho, né, que é atrelado, que atrela aí a produção ao consumo, e a gente só consegue viver se a gente está dentro disso tudo. Mas o que acontece é o seguinte: na solidão, nessa vivência da solidão, na vivência do silêncio, na experimentação do silêncio, a gente suspende essas demandas, né? Demanda de estar o tempo todo respondendo a demandas, a questões, a problemas, a requisições
né, de todas as ordens, de todas as ordens. Né? A gente é convocado a falar o tempo todo. E sobra pouco tempo para fruir, para esperar diluir, para você encarnar de fato o problema e saber se de fato isso é um problema para você. Esse é um ponto também que é importante salientar, porque é no silêncio próprio também da solidão que a gente vai conseguir ter uma outra relação com a linguagem, né? Uma relação mais poética, de inutilidades, como diria Manuel de Barros, de estar pronto a desobrar, a não precisar fazer obra, né? A desaprender, a se desprender daquilo que requer de mim uma identidade fixa, uma posição, uma verdade. Então, todo tecido social ele tem essa característica que é de exigir um sim ou não, né? Uma resposta diante daquilo que a gente vive, né? Do que a gente pensa, de como a gente deve agir, né? Sem haver esse tempo para esperar a pedra alcançar o fundo do poço. Então, a gente de fato vive numa sociedade imediatista, né, que não suporta esperar, que não suporta a espreita, a espera, a espreita, né, uma contração de movimento para se lançar. Né. A gente está muito mais ligado à esperança, né, que seria algo muito diferente da espera. A espera é ativa, a esperança não. A esperança é passiva. Então, dentro dessa espreita, né, da solidão e do silêncio, nós somos surpreendidos, né, com um pensamento sem imagem, com um tempo não cronológico, com uma linguagem desprendida das normas da cultura, né, com uma outra sintaxe, com uma pragmática singular e interessante. Mas, como eu disse antes, a gente não pode ter esse tempo, né, de fruição do silêncio. Então a gente liga a televisão, a gente quer escutar música, a gente quer conversar com alguém, a gente quer ouvir o latido do cachorro, a gente quer ouvir o gato miando. A gente não suporta o silêncio. Mas há também como se fazer esse silêncio interno, mesmo diante do barulho. É possível silenciar o pensamento, que não significa não pensar em nada, mas significa explorar um pensamento não atrelado a grandes padrões, ou a linguagem presa ao significante, ou a um tempo preso aos ponteiros do relógio. É preciso pensar em algo coexistente a isso. Como eu posso, diante, né, do barulho, do ruído, ter esses momentos de silêncio. Assim como no meio da multidão eu posso estar sozinho. Aliás, é o que se acontece muito. Mas aí não está o problema. Talvez o problema esteja em outros tipos de solidão. A solidão a dois, né, onde as pessoas já não se entendem, não são aliadas. É muito triste. Ou a solidão social, quando há o abandono, né, por exemplo, dos idosos. Apesar de que os idosos, né, de alguns anos para cá, eles são um pouco abandonados de uma certa forma, porque muitos deles sustentam as famílias, né? Então, na verdade, é uma relação de exploração aí, né? Um interesse interesseiro, mas nunca um interesse interessante nesse caso, né? Quando você está preso a um interesse econômico aqui.
que acontece, né? Que coisa estranha, as pessoas se sentem abandonadas, né? Uma certa vez um professor francês ele foi questionado, né, no meio da aula, né, por um estudante, né? Na verdade foi mais um posicionamento falando sobre o sofrimento das pessoas abandonadas, né, dos loucos, dos idosos, né? Enfim, né, algumas minorias. E esse professor responde: o problema não é esse abandono, o problema é que esse é um abandono parcial e não total. Seria muito melhor se eles fossem completamente abandonados. E aqui tem uma provocação, né? Não é uma visão misantrópica contra o ser humano, não é nada disso. Mas é porque, mesmo os indivíduos ditos excluídos, eles estão incluídos em instituições de vigilância, de punição, de sequestro. Ou também eles são enquadrados em discursos, em normas, em padrões, em ideais que dizem como eles devem se comportar, se eles são aceitos ou não, né? Se eles são úteis ou não para a sociedade. Então, o que a gente tem aqui é uma exclusão includente. Você coloca esse indivíduo que não se adequa à norma, ao normal, em algum enclausuramento. Pode ser enclausuramento até a céu aberto, mas em algum enclausuramento que não o coloca do lado da normalidade, que o coloca na posição do doente, do anormal, do estranho, do esquisito, do patológico até. Mas o que acontece, né? O que a gente pode perceber nisso tudo? É que para se estabelecer quem é o anormal, você precisa partir da norma, ou da normalidade, ou eu já chamaria aqui de normopatia. E aquele ditado que diz, né, que toda regra tem a sua exceção, né, ele não cabe aqui. Na verdade, a exceção já faz parte da regra. Para se estabelecer quem é anormal, doente, louco, esquisito, né, deve-se partir desse modelo, dessa norma, dessa normalidade. Então só se diz o que é anormal a partir da norma. Então a exceção já faz parte da regra. É a regra que determina a exceção, que impõe o que está fora, o que não se enquadra. Então, nesse sentido, a gente acaba internalizando mesmo, reforçando, reproduzindo, desdobrando o uso excedente da comunicação. Um pensamento pronto, dogmático, moral, mesmo quando se fala de outras áreas, até da ciência existe um pensamento moral na ciência, enfim. Então, a solidão ela rompe com isso, ela rompe com essa ideia de um padrão de vida, modos coercitivos de viver. Isso é próprio da moral, não é problema da ética ou da etologia, que a gente pode trazer como sinonímios, que já se preocupa com afetos, com todo um diagrama de forças que pode ser cartografado a partir daquilo que aumenta e aquilo que diminui a minha potência de vida, minha potência existencial. E é pela solidão, pelo silêncio, que a gente pode
criar vacúolos, intervalos limiares, daquilo que é o movimento derivado do mundo e aquilo que eu devolvo para o mundo. É pelo silêncio que a gente pode ter insights, é pelo silêncio que a gente pode escutar outras vozes, que não as vozes da cultura, as vozes da forma standard de viver. Mas é preciso coragem para isso. É preciso coragem, porque o tempo todo nós somos assediados. Você vai ficar sozinho? Por que você está sozinho? Como é que você consegue? Tipo, vai ficar louco, vai ficar maluco, vai ficar depressivo. Então a gente acaba tendo uma visão depreciativa, uma visão pejorativa do que seria a solidão, e o silêncio. É preciso saber calar, é importante falar, mas é preciso também se imiscuir nesse momento de silêncio, para ter outras visões, outras audições, para descobrir coisas, inventar coisas também. É justamente esse afastamento, mesmo que seja do plano virtual, e aqui o virtual não é oposição ao real, não está restrito às redes sociais, O virtual é uma potência intensiva, singular, que pode se atualizar no estado de coisas, mas e o virtual ele pode acontecer em várias instâncias, mas como vivenciar isso, essa zona de acontecimento em que a gente pode se diferenciar? Esse é o grande ponto que a gente pode falar não só do pensamento, da linguagem ou do tempo, mas a gente pode falar do corpo também. Produzir um intervalo, uma espécie de vácuo, ou de vazio, que já tem uma presença, não é uma falta, mas é um intervalo que faz com que a gente tenha outras posturas corporais, para além da forma do corpo, para além das funções dos órgãos, para além dos organismos, para além dessa estrutura. Por outro lado, seria produzir outros movimentos corporais desprendidos, movimentos intensivos corporais não paradigmáticos. Para isso também a solidão, junto com essa ausência, ou essa abreviação, com essa tentativa de não responder também aos estímulos sensoriais. São essas zonas de vacúolos que fazem com que a gente consiga experimentar novos modos corporais, porque a gente não sabe das potencialidades do corpo. Durante muito tempo se voltou para o pensamento, que pode pensamento, a razão, ou até o inconsciente, mas a gente deixou de lado a história dos sistemas de pensamento, de uma maneira hegemônica, deixou de lado as potencialidades do corpo. E o corpo tem muito a nos ensinar, muito a se produzir. Colocar o corpo enquanto esse modo inventivo, de se expressar. Então, há aqui uma ética, uma experimentação ética que parte daquilo que aumenta a minha potência existencial. Então, é uma seleção aqui que se faz daquilo que aumenta e daquilo que diminui. Eu me afasto daquilo que diminui e me aproximo daquilo que aumenta
a minha vitalidade. Então aqui também a solidão, né, enquanto essa suspensão das relações, né, relações intersubjetivas, né, e aqui eu digo relações intersubjetivas porque elas podem acontecer inclusive convivendo com outras pessoas. Né. Você pode suspender essa relação de um eu para com um tu, que é muito restrita. É muito restrita. Nós somos mais do que isso. Fernando Pessoa já dizia, né? Nós temos outras pessoas, os nossos heterônimos. Então, a solidão seria, né, esse intervalo nas relações, o silêncio seria esse intervalo aí, né, no campo da linguagem, no campo do pensamento e também no campo da experiência temporal. E com relação ao corpo, né, a gente teria essa produção de vacúolos, né, de não movimento ou de suspensão de movimentos reativos, passivos, para, através dessa espreita, dessa contração energética, e desse intervalo também, para a gente passar da condição passiva, reivindicativa, né, determinada por forças que vêm de fora, para a gente começar a agir. Então, via corpo. Então aqui a gente tem já um modo livre, né? O solitário, aquele que valoriza, que anseia pela solidão, né, que vê a solidão como restauradora, como uma espécie de prevenção, né, desse contágio da maioria, a solidão aqui, via vacúolos, né, de movimento, né, de intervalo de movimento, pode produzir outras formas também de se expressar via as corporeidades, né? Um corpo intensivo, um corpo potente, ou como Arthur chamava, um corpo sem órgãos, né? Um corpo que está para além ou para aquém das funções dos órgãos. É um corpo estético, é um corpo poético, seria fazer da própria existência uma obra de arte muito mais do que apreciar as obras de arte, né? Então, esse vazio diante dos movimentos, esse silêncio diante da linguagem coercitiva, desse silêncio do pensamento, diante do pensamento dogmático ou das opiniões, né, das informações, ou até da cultura também. É preciso produzir silêncio, porque há também uma sacralização da cultura, né, do acúmulo de cultura, de informação, né, de uma supervalorização da memória, como se isso fosse pensamento. Umberto Eco, por exemplo, que é um pensador italiano, ele talvez seja um exemplo de alguém culto, né? Alguém que fala de vários assuntos. Né? Você aperta um botão e ele vai falando, respondendo, sempre respondendo a demandas. E nunca parando para pensar, apesar de ser um grande pensador, lógico. Humberto Eco trouxe grandes contribuições para o pensamento. Mas talvez ele seja um exemplo disso, né? De alguém que o tempo todo responde a demandas, né? Que fala sobre a história da Itália, sobre linguagem, etc. Vários temas. Não que não se possa falar sobre isso, mas é preciso ruminar os problemas. Porque às vezes uma questão não é um problema real, uma pergunta não é um problema real, né? Talvez seja até um falso problema.
quando aquilo não me diz mais respeito, quando os outros dizem como eu devo me portar diante de um problema, ou seja, responda esse problema. Quem é você? Do que você gosta? O que você acha sobre economia, sobre política? Então, lógico que há algo de interessante sobre essas temáticas, mas o que se percebe é que não há um tempo para se digerir essas questões, para se implicar nessas questões, para fazer dessas questões algo que é seu, para tornar aquilo um problema seu, para criar problema, não só para resolver problema, que é uma maneira tutelar, que parte desde a educação, mas todas as esferas da vida, a gente é o tempo todo obrigado a responder sobre problemas que não nos dizem respeito, do ponto de vista do pensamento mesmo, de ter algo a dizer, mas aí, para se ter algo a dizer, que não se reduza ao que a um pensamento hegemônico, a uma unanimidade, preciso, para não reproduzir, para não se prender, para não parasitar, é preciso também se afastar. Se afastar para ter outras experiências espaço-temporais, e experiências também com desejo. A solidão, ela proporciona uma outra relação com desejo, para além de um desejo intencional, um desejo faltoso, para explorar que a gente se relaciona não com objetos, mas existe todo um contexto, toda uma paisagem, quando a gente acha desejar, a gente acha que deseja alguma coisa. Existem outros elementos aí, mas então, esse é o ponto, a solidão como algo positivo, como algo que deve ser ansiado, buscado, experimentado, afirmado, muito embora agora a gente seja obrigado a se isolar, a ficar em quarentena, mas a gente pode tirar proveito, daquilo que nos acontece, das coisas que são uma ameaça, inclusive, dos encontros que podem, em uma certa medida, diminuir nosso modo de existir mais intensivo, mais interessante, mais veloz. E a velocidade aqui já não diz respeito ao movimento, você pode ser veloz, inclusive parado. Então, a solidão seria esse momento de afirmação contigo às outras relações, mas é preciso também se afastar da maioria, porque a maioria ela acaba com as suas boas intenções, mas veremos se seremos punidos pelas boas intenções, como diria o Nietzsche, mas pelas boas intenções as pessoas acabam censurando, opinando, intervindo no modo de vida daquele que busca a solidão, que afirma a solidão, que frui da solidão, que goza da solidão. Aquela pessoa que se deleita na sua presença, que fica feliz com a sua própria presença, que se respeita, que tem um deleite da sua própria companhia. O que a gente percebe, por outro lado, é que as pessoas não aceitam isso. Sem generalizar, mas de maneira geral, sim. A solidão incomoda, porque nós somos muito passionais, somos acometidos pela piedade, então a gente acaba tendo pena do outro, porque é uma dor que a gente não quer sentir, que a gente acha que o outro sente essa dor e a gente não quer sentir essa dor. Então, é uma projeção de uma imagem que eu tenho, eu não gostaria de estar sozinho, eu tenho medo da solidão,
logo o outro também tem medo da solidão. Então, essa é uma posição de ignorância com relação às causas e aos efeitos da vida, e a gente acaba se antecipando e projetando no outro aquilo que é nosso. Eu não suporto a solidão, logo os outros não suportam, né? Como um imperativo categórico tosco. Imperativo categórico também de alguma forma é tosco. Mas nesse caso aqui, como aquilo que para mim não é suportável, para o outro também não é. Mas como eu disse, às vezes são boas intenções, né? Mas não se respeita isso que é uma vida de coragem, né? A coragem do guerreiro de afirmar a solidão, de afirmar e de bancar uma maneira de viver, né? Atrelada aí ao pensamento, à linguagem e à ação, independente do que os outros vão pensar. Esse é um ponto aqui interessante para quem quer fruir da solidão. Você se afasta da verborreia da massa, no geral, né, para não ser contaminado por isso, né, para não ser picado, né, para não se identificar com a imagem que o outro faz de você. Mas é só uma imagem, não é a essência. Então, como fazer isso? Então, é preciso buscar um ar mais puro, né? Sair do tumulto, da aglomeração, sair desse tumulto, como Nietzsche chama, né? Sair do rebanho, se tornar a ovelha desgarrada, né? Virar um animal de rapina, né? Se desvencilhar disso, para pensar por si próprio. Mas esse pensar por si próprio não quer dizer que é em ato total de isolamento, não é um eremita que não quer ter contato com a sociedade, com nada, para poder ser original. Não. Inclusive, a gente tem muito que aprender com as expressões artísticas, com a própria natureza, né? Só que aí há sempre uma composição, um movimento, um desdobramento aí criativo, né? É uma capacidade potencial de fabulação que nós temos, né? Isso não é restrito a intelectuais, artistas, né? Qualquer indivíduo se colocando em experimentação, se exercitando, pode também ter uma outra forma de pensar, uma outra forma de falar, outras experiências temporais, outros movimentos corporais outros, e outras experiências também com desejo, né? Pensar o desejo enquanto produção. É possível fazer isso, mas aqueles que não aceitam a solidão vão recriminar o solitário, né? Vão dizer que o solitário é insensível, é egoísta. E, inclusive, essa ideia de solidão pode ser muito mal entendida por uma ortodoxia marxista que acha que é mais um modelo burguês, individualista, que não se preocupa com a luta de classes, com as composições, as sinergias, né, as revoluções, ou melhor, os devires revolucionários. Mas é o contrário disso. Eu disse antes que é pela solidão que a gente pode criar, né, a gente pode lapidar, depurar as nossas relações, e a gente passa a ter relações muito mais interessantes a partir da solidão. Tem um filme do Wim Wenders, um autor alemão, um diretor, roteirista alemão, chamado Asas do Desejo, em que a protagonista, ela diz em um momento algo muito interessante. Ela diz assim: agora que eu me sinto plenamente só, que eu me basto, eu posso me relacionar, eu posso amar.
Basicamente é sobre isso, né? Então, as pessoas acham que você procura alguém porque você não suporta a solidão, ou melhor, não suporta a sua companhia, e por isso você vai procurar outras pessoas, né? Mas é justamente o contrário, é estando bem, fruindo da sua própria solidão, da sua própria companhia, que aí sim você está pronto para amar, para se relacionar, todo tipo de relação aqui. Mas aí, voltando à questão política, justamente esse momento de solidão, de experimentação temporal, corporal, do pensamento e de uma linguagem mais poética, que vai fazer com que a gente tenha uma condição muito mais interessante de se implicar, né, em questões políticas, principalmente nas relações micropolíticas, né? Porque a gente sabe, né, tudo envolve política, isso é óbvio, não tem nada de novo aí. A questão é saber se é macro ou micropolítica. E a micropolítica, aquilo diz respeito aos afetos. E na medida que eu tenho esses afetos, né, intensificados, explorados, desdobrados, né, as minhas formas de composição e sinergia políticas serão outras. Né? Os meus devires revolucionários poderão se efetuar de uma maneira mais interessante e mais constante também. Mas é o contrário, o rebanho, né, a massa, a maioria, quer a gente fraco. Por isso que a internet ou os aglomeramentos só defendem a união, a aglomeração, né, a ausência da solidão. Mas há um problema. O solitário, aquele que efetua as suas práticas de liberdade, né, de maneira genuína, autêntica, autônoma mesmo, ele não está preocupado com reconhecimento. Porque há um perigo aí quando o solitário, ele acaba em algum momento dizendo: eu fui abandonado, ninguém lembra de mim, as pessoas não gostam de mim, elas não me amam, não me desejam, né? E nessa neurose de base, as pessoas vão se identificando com aquilo que o rebanho aponta, né? Usando aqui a linguagem nietzschiana, que é ruim ser sozinho. Mas você estava com a gente antes, você está diferente. Por quê? Porque, por mais que se fale da diferença, do respeito, da tolerância, tolerância é tosco, né? Respeito, da promoção, da diferença, a diferença real, primeira, é a diferença pura, que não tem nada a ver com raça pura. Tá? A diferença pura seria o diferenciar de si mesmo, de se pôr em diferenciação. Aqui é uma concepção radical de diferença. Independente de qual condição molar se encontre, né, de qual identificação eu tenha, homem, mulher, negro, branco, indígena, etc., homossexual, heterossexual, xsexual, independente disso tudo, nós somos uma potência de diferenciação. A natureza mostra isso, tudo é mudança. Tudo é mudança. Mas o que a gente procura é se agarrar a um modelo,
a uma concepção de idêntico a si mesmo, né? A identidade enquanto idêntico a si mesmo. E o que se faz é se recriminar, mas você está muito diferente, você não é o fulano que eu conheço. O que aconteceu? Você está com problema? Está triste? Está frustrado? Então, frequentemente, né, quando a gente experimenta outros modos de existência, novos modos de existência, você é acusado, questionado, duvidado, inclusive, porque não suporta essa diferença radical, aquilo que não pode ser identificado, reconhecido, né, rotulado, denominado, definido. A gente se incomoda muito com a indefinição, com essa zona de indeterminação. E o que o solitário tem quando ele é requisitado a responder, né? Ele hesita, ele é retardatário, ele não se apressa em responder. E aqui não entra a questão de saber ou não saber, de ser dono de uma cultura ou não. O que se tem é uma ruminação mesmo, um processo de digestão, né, de implicação, de transvaloração dos valores, que vai além das transformações, né, macrofísicas. Então, a cautela, né, o alerta, o sinal amarelo deve estar ligado quando a gente começa a se identificar com a imagem do rebanho. Será que eu sou abandonado? Será que há algo de errado comigo, porque eu sou minoria? Será que eu tenho que voltar? Né? O regresso do bom filho? Será que eu devo voltar? Então, toda essa introjeção da culpa é um perigo. É um perigo porque você, em prol de uma adesão, de um reconhecimento alheio, você acaba abrindo mão de experiências genuínas de invenção, né? De se pôr em invenção, né? De estilizar a existência. Então esse é um perigo, né? Existe um outro perigo também, que é daquelas pessoas que se isolam, que se afastam, justamente porque elas não foram reconhecidas. Então tem uma espécie de ressentimento aí, né? Vocês não me reconheceram, não fizeram o que eu quis, então eu vou me isolar, eu não vou conversar com vocês. Como se a comunicação do outro fosse uma punição, né? Talvez se veja como superior, né? Sou superior, eu não frequento os mesmos ambientes que você. Mas aí também há um ressentimento, né? Em outros termos, há o rebanho dentro daqueles que se afastam por ressentimento. Ressentimento porque eles não foram reconhecidos, de qualquer maneira. Então, o não reconhecimento, a frustração, leva ao ressentimento, ao ódio, né? Uma paixão triste, né? Quando uma causa exterior diminui a minha potência de alguma forma, me incomoda. Então, é um perigo, né? Mas, como eu disse antes, não basta estar só. Não basta estar fluindo da solidão. Algumas pessoas dizem agora, mas eu já vivia assim, né? Eu já vivia desse jeito, então não tem nada de diferente, eu estou preparado. Mas a questão não é afirmar a solidão por uma ausência de alternativa, mas é afirmar a solidão como algo positivo mesmo, como algo ativo. Então, não é porque você está fugindo de algo, fugindo de algum jugo, de alguma coação, né? Fugindo de alguma coisa, mas você foge para alguma coisa. Então a solidão, ela não é uma fuga,
dos problemas, da dificuldade de se relacionar com o outro, né, da insuportabilidade, porque às vezes as pessoas são chatas mesmo, né? Mas seria uma outra coisa que diz respeito ao quê? A criar uma linha de fuga. Então, uma linha de fuga não é uma evasão covarde, não é virar as costas aos problemas, mas é fazer com que a vida, mesmo na solidão, ela se multiplique, ela vaze de várias maneiras, né? Então é criar caminhos, criar veredas, criar blocos de espaço-tempo, outros, né? Singulares. Então, também há algo aí de ressentido. Né? Eu não preciso de homem, não preciso de mulher, eu me basto. Mas sempre a partir de uma reatividade por conta de alguma experiência da qual eu não soube fruir, né? Eu não soube fruir disso e daí eu tirei dei um sentido reativo, né? Imaginativo para aquilo que me aconteceu. Então a grande questão é o que me acontece, até na relação com o outro. Né? O que o outro pensa já não me diz respeito. O que o outro pensa de mim, o livre, o solitário, aquele que afirma a solidão ou solitude, ele não está preocupado com isso. Ele está tão distante que ele não está vendo. Ele não está vendo o ódio, o ressentimento, ou até a inveja também. A inveja daqueles que, por não conseguirem bancar um modo de vida diferenciado, estranho, excêntrico, fora do centro normal, né, normopata, normativo também, esse indivíduo, né, ele é acusado, né? Ser excêntrico por não coadunar com a lógica da maioria, né? Então, em muitos momentos também não basta ficar sozinho. Eu estou sozinho. Mas é aproveitar mesmo da solidão. Da mesma forma, a dor também, não é sentir dor, que faz parte da vida, é inevitável. A gente sente dor, a gente sente prazer, né? Faz parte da vida tudo isso. Mas é o que fazer com aquilo que me acontece. Né? O que fazer com aquilo que me acontece. Porque não é de qualquer maneira. Mesmo que se diga que venha a mim todo acaso, mas não de qualquer maneira, então é preciso um gesto especial, um gosto pela diferença, um gosto pela mudança, pela modificação de si e essa apreensão, essa cartografia também das modificações alheias, né, do mundo, né, como um todo. Então, o solitário ele se desprendeu do julgamento alheio, né? que a massa, né, a maioria faz é julgar aquilo que não se concorda, aquilo que não se concorda, aquilo que não se suporta, aquilo que não se entende, ou aquilo que gostaria de fazer, mas que não consegue. Né? Mas o solitário, quando sobe na montanha, ele já não vê mais isso. Ele já não vê. Né? E é um perigo para o solitário tentar mudar a opinião alheia. Não, mas veja, o meu jeito é válido. Isso só vai gerar cansaço, fadiga e você vai se cansar. E não vai mudar. É que a sua vida é tão íntegra, que
eu estou tão ocupado de mim mesmo, né, que já não me interessa mais o que os outros estão fazendo. Não é nem por egoísmo, por maldade ou por egocentrismo, não. Muito pelo contrário, você está ali em outras conexões, em outros agenciamentos, se relacionando com o mundo de outras maneiras, tendo olhares inaugurais com relação ao mundo, surfando em outras ondas temporais, em expressões da linguagem mais poéticas, né, não estandardizadas. Você está envolvido num desejo, né, que se auto-nutre, né, um retorno aí do desejo, que você você não tem tempo, você está ocupado. É ocupado porque o que acontece? Você está cuidando de si mesmo. O cuidado de si tem a ver com isso, né? De se voltar para as suas zonas, né, afetivas, né, para aquilo que te deixa mais forte ou te deixa mais fraco. É para isso que a solidão serve, né? Para a gente poder cartografar, né, e explorar os nossos devires. Então, é muito complicado, porque se não há esse trabalho, esse preenchimento, né, da potência, mesmo na solidão, né, a tendência é de ter uma queda de vitalidade. Que é muito difícil, né? A gente é o tempo todo assediado a responder a essas convocatórias. Justo porque a gente falou muito da dor aqui, mas tem o elemento do prazer também. A gente acaba se sentindo bem quando a gente efetua algum tipo de relação prazerosa, né, de várias formas. Só que os prazeres, às vezes até de uma companhia que se tem, pelo afã da companhia que se tem por conta da carência, né, isso pode ser uma captura da nossa intensidade. Porque é muito mais fácil perceber que a gente foge das dores, do sofrimento, né, do suplício do corpo. Mas e daquilo que há de mais positivo, produtivo nos poderes, né, que são as incitações, os estímulos. Compre, goze, consuma, tenha prazeres. Então o poder, né, uma outra face, né, para além da repressiva, jurídica, né, coercitiva, arbitrária, o poder também ele estimula, ele incita. Faça, compre, consuma, fale, se expresse. E aí é muito mais difícil. Essa captura é muito mais eficiente. Porque, como eu disse antes, a gente internaliza a lei, internaliza o Estado. Internaliza e reforça. Então, o rebanho vai fazer uso disso também. Ele vai dizer o que é da ausência, vai faltar razão, vai ficar louco, vai faltar saúde mental, vai ficar depressivo, seja lá o que for. Mas também ele vai dizer, mas olha como é muito bom estar entre nós, né? Veja quantos prazeres se tem aqui.
prazeres parciais. Com um desejo que encerra sua intensidade na descarga de prazer, seja ela qual for. Então, é preciso saber manter distância do rebanho. Porque quando a gente está no rebanho, a gente manifesta o amor ao próximo. Por que amar o próximo? Porque eu não me suporto, eu me ocupo do próximo, porque eu não suporto me dobrar, fazer uma dobra de si. Eu não suporto. Mas esse suportar também não é porque hajam mazelas íntimas, mas é também porque a gente não quer abrir mão das satisfações imediatas, ou dessas relações causais e corporais, de um estímulo, uma resposta corporal. Então, é preciso não amar o próximo, mas amar ao distante. O distante não é o outro que mora longe. Amar o distante, a distância, é amar um futuro enquanto potência de tornar-se aquilo que és, de entrar em zonas de variação, em devires, em acontecimentos. Isso é amar o distante. Se você ama o distante, aí sim você realmente se ama. Você goza de si mesmo, aproveita a sua companhia, não fica angustiado porque está só, se deleita de estar consigo mesmo. E esse cuidado consigo, de observar isso que me dá uma outra forma de viver, isso vai gerar também efeitos nos outros. Então, o cuidado de si também é o cuidado com o outro. O solitário, ele acaba doando, gerando, produzindo. É uma virtude dadivosa. É uma distribuição nômade. Ele doa, independente do que terá em troca. Não tem nada de cristão nisso daqui. É porque ele produz. É uma produção, uma máquina parideira de acontecimentos, uma máquina que o tempo todo está grávido e precisa gerar novos acontecimentos corporais, mentais, na linguagem, no desejo, no tempo. É uma necessidade, é necessário. É necessário, então não é finalístico, não é um desejo intencional. É um desejo intensivo, é necessário, precisa fazer independente do resultado. Ele está tão implicado no processo e na produção, que já não se pensa mais, não está preocupado necessariamente. Tudo é efeito. A aproximação, os interesses interessantes, que são diferentes dos interesses interesseiros, tudo isso já não diz respeito mais ao resultado. Será que vão gostar? Será que vão me aceitar? Mas o compromisso é outro, é um compromisso com a própria vida, com a vida afirmativa, porque você pode ter uma vida de moribundo, uma vida de zumbi,
depreciando a vida na sua expressão mais intensiva. Não afirmando a diferença enquanto diferisse de si mesmo. Então, é nesse cuidado de si, nesse cuidado com o outro, que você consegue experimentar, exercitar os aprendizados da solidão, né? Do silêncio e desse vacúolo aí de movimento, desse vazio. É a solidão que vai te deixar mais forte. Mas volto a dizer, não é um forte diante de várias frustrações. Eu tive muitas decepções amorosas, familiares, fraternais. Agora eu vou ficar sozinho, ninguém vai me machucar. Então, há um ressentimento aí. Se há um ressentimento, há uma servidão. Você está atrelado a algo que outro fez ou que você imagina que o outro fez. Então há uma servidão aí. Mas o solitário, o livre, ele precisa efetuar a sua vida, independentemente da adesão, da aceitação, do reconhecimento. Independente disso tudo, né? Ele tem coragem, não tem medo. Talvez o medo seria um outro tema também interessante para a gente repensar. Mas o medo aqui, o medo da solidão. As pessoas não têm medo de morrer sozinhas. Isso diria Epicuro, né? Quando a morte está, eu não estou. Quando eu estou, a morte não está. Então, morreu. Mas a questão é de viver sozinho. Como eu disse antes, as redes sociais acabam paliativamente solucionando esse problema, porque você tem um calor, né, do contato, né? Que não deixa de ser um contato, não é um contato físico, mas é um contato. Mas você não se espeta, porque a qualquer momento você pode deletar, você pode apagar, bloquear a pessoa. Então não é uma relação integral nesse sentido. Por mais que a relação integral ainda envolva muito mais do que uma relação também de presença física. É muito mais do que isso. Então, o solitário ele precisa estar atento. Atento a essas pressões, essas coerções sociais que fazem com que nós não acreditemos, não experimentemos isso. Isso que é o quê? A experiência rica da solidão. A solidão tem muito a dar. Ela não é menos, ela é mais. E ela vai intensificar as relações. Muito mais do que um conhece-te a ti mesmo, um cuidado de si, é uma experimentação de si também para dizer, como eu me tornei isso. Esse é o grande ponto, muito mais do que quem eu sou. Como eu me tornei isso. E no silêncio da solidão a gente tem essa possibilidade de pensar, repensar as nossas relações, nosso campo afetivo, que a gente faz do nosso corpo, da expressão corporal, de como a gente se comunica, de como a gente conversa,
de como a gente vivencia outras temporalidades. Tempo redescoberto, uma conquista de um tempo do acontecimento, da essência da vida enquanto diferenciação, enquanto criação. Então o solitário ele tem as condições existenciais para poder criar. É nesse intervalo aí que ele vai se descolar da representação, do ideal. E aí sim vai poder inventar. Vai poder inventar. Mas é difícil porque a organização social do rebanho, ela quer associar. E associar é assimilar. Para você fazer parte dos grupos, você tem que ser muito parecido com o grupo. Já a composição nômade, não sedentária, ela dissocia, ela provoca ao invés de confortar, ela instiga, ela tira do eixo, ela tira isso tudo do eixo. Mas é preciso ter força para não sucumbir à captura do rebanho, da maioria. Os prazeres de todas as compensações que se tem aí. É preciso saber dizer não. Ter a força para dizer não. Como diria um dos personagens do Herman Melville, autor do mais famoso livro é o Moby Dick, ele tem outra obra chamada Bartleby, ou Escriturário, Escrivão, em que esse personagem ele emite uma fórmula devastadora, que seria prefiro não. Diante das demandas, das requisições, do olhar piedoso, paternal, das seduções, do elogio, do mérito, do orgulho, ele simplesmente dizia de maneira altiva, serena, prefiro não. E é esse não, essa força do leão, que diz não, que vai gerar uma crise. É esse não diante da norma, do normal, que vai mostrar a doença do entorno. É como se fosse uma peça estranha, um corpo estranho que entra em algo que está extremamente organizado, que funciona. E essa peça estranha, esse corpo estranho, desarranja tudo, desobra, provoca e vai dando visões daquilo que antes não se percebia. Então, é preciso dizer não para amar o distante. Preciso amar o distante, que não é amar o próximo, de maneira piedosa, compassiva. É preciso amar o distante, porque o distante, ele nos dá outras perspectivas, novas visões. Basta observar mesmo, de maneira prática. Se você coloca a sua mão muito próxima do seu rosto, você não vai conseguir vê-la. Na medida que você afasta, você tem uma visão melhor da sua mão. Quando a gente se afasta das situações, dos problemas, das questões, das relações, a gente consegue ver melhor. Então a solidão, ela traz essa possibilidade de pensar de fato, que o pensamento não é algo automático, a gente pensa forçado por problemas, mesmo que não seja espontaneísta, mas
pensamento ele requer uma zona problemática que desperta, né? Um despertador. A dor é um despertador. É o sofrimento, um problema, uma aparente contradição. Isso tudo força a pensar. Porque, como eu disse antes, o nosso pensamento ele é sedentário. Ele é sedentário. Então, na solidão a gente aprende a amar o distante. E é dessa forma que a gente consegue admirar melhor. Inclusive as pessoas, as coisas, as ideias, as paisagens, né? É porque a questão aqui não é amar ou odiar o ser humano. É preciso superar isso tudo. Mas se for o amor, é uma palavra tão desgastada, seria na afirmação daquilo que intensifica e diferencia a existência. Mesmo que isso advenha com dor, sofrimento. Então aqui você já não tem piedade. Porque o que não mata deixa mais forte. Se você fizer o bom uso, né, aprender até com os maus encontros. Né, poder ter uma alegria até de aproveitar. Então, essas reflexões aqui, elas partem desse momento que a gente está vivendo, né, que é um momento complicado, né, mas que a gente precisa também não ter medo. Preciso ter cuidado, conhecer o inimigo, se precaver também, né? Mas também de não se deixar abater, né? Porque junto com isso tudo vem um afeto mórbido e triste, tétrico, que faz com que a gente se enfraqueça mesmo. Então é preciso manter a força mesmo na ameaça. E a força na ameaça é a fragilidade mesmo. Está aberto a isso com cautela, prudência e atenção. Né? Mas essa é a ideia, mas que não se restrinja, que não se resuma a esse período que a gente está passando mesmo de isolamento social, né, imposto, mas a gente pode tirar proveito disso. Inclusive, né, retornando ao convívio social, que a gente traga essa carga mesmo, essa força, melhor dizendo, de tudo aquilo que a gente aprendeu, né, nos momentos de solidão. É preciso coragem, é preciso uma transmutação de si. Para poder vivenciar, de fato, uma solidão genuína. Uma solidão que não diminua as minhas intensidades, mas que aumente a minha potência de viver. Que faça com que eu tenha melhores relações. Melhores relações com as pessoas, com as coisas, com os objetos, com o tempo, com o espaço, com o meu desejo. É que eu tenho uma relação mais lapidada, mais apurada, que eu
possa ver melhor com mentes polidas, ver melhor aquilo que me acontece na relação com o outro, mas que diz respeito a mim, a relação consigo. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido proveitoso. Para mim sempre é, porque a gente se envolve com a filosofia da diferença, o pensamento nômade. A gente, mesmo não sendo escola, mas movimento, aliança, né? Alianças não são filiações, mas nós, a gente fala pra gente também. E se colocar, de estar sempre em processo, se trabalhando, experimentando. Então é isso, ok? Um abraço a todos, a todas, né? E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.